Fala galera, Jader Ferrari aqui para mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje continuando com o quadro semanal Jader Ferrari Avalia. Para participar do quadro é bem fácil, quando você for publicar um desenho no seu Instagram, aí no seu perfil, no feed do Instagram, basta você marcar a hashtag Jader Ferrari Avalia e pode ser que o seu desenho esteja aqui em algum vídeo, em algum dia que eu estiver gravando o quadro, quem sabe o seu desenho não aparece aqui hoje. Pode ser que aconteça, hein? Eu vou pegar esse olho aqui, The Art 8776. Primeiramente, eu senti o desenho que você fez do olho aqui muito claro. Claro no sentido de que falta um pouco mais de contraste a ele, profundidade e volume. Quando eu falo profundidade, a mesma coisa que sombra, tá? Quando você aplica sombra no local, você vai conseguir caracterizar profundidade. Quando você tem um local mais claro, vai demonstrar mais luz, volume, tá bom? Então, a grosso modo, né, explicando aí por cima para você entender. O que eu faria aqui para melhorar mais ainda esse desenho? Cara, gostei do seu trabalho, achei legal, tá? Percebi que você está iniciando, mas algumas coisas você pode fazer para aprimorar mais ainda o seu desenho. Esse local aqui, ó, eu senti que ficou um pouco claro. Dá a entender que aqui é uma região de mais sombra no desenho, tá vendo? Nesses pontos aqui, ó, que eu marquei. Tem mais sombra no desenho. Porém, você não caracterizou isso de uma maneira muito assim, vamos dizer, destacada. Você poderia ter escurecido mais essa região aqui, ó. Que aqui você tem o entorno do nariz, né? Aquela parte do nariz aqui, ó, do osso. Consequentemente, aqui tem mais sombra, então você pode escurecer mais esse ponto aqui para evidenciar a sombra e distinguir um pouco a região de onde começa o olho e termina o nariz, entendeu? Então é legal você fazer isso, porque através de luz e sombra você vai modelando a forma do rosto. Outra coisa também é aqui, ó, você pode estar tentando fazer um degradê mais suave, mais sutil do escuro para o claro, na transiçãozinha aqui, tá vendo? Logo acima da testa, sempre fazendo um degradê. Quando você sair de um tom escuro para o médio, faça a transição, divide desses tons de forma suave. E do médio para o claro a mesma coisa, sempre tentando diluir, né, suavizar o efeito de sombra para ficar mais natural o aspecto. Sobrancelha também, tentar fazer fios mais definidos, um pouco mais irregulares, mas seguindo um certo sentido do desenho da sobrancelha, com mais precisão. Escurecer um pouco mais. Pelo, geralmente, se aquele pelo for escuro, próximo do preto absoluto, tenta aplicar mais camada ao efeito ali, né, na construção dos pelos, que vai ficar mais interessante. Outro ponto também que você pode estar melhorando é o entorno da íris aqui, ó. A transição da passagem, né, do final da íris para o globo ocular. Suaviza mais, passa um pouco de esfuminho, de pincel. Outra dica também, quando você estiver sombreando essa mancha escura da íris, faça mais irregular, mais manchadinho, para não ficar tão marcado o efeito, porque senão fica um pouco carregado demais o aspecto e tira um pouco o realismo do seu desenho, tá? De modo geral, você vê que tem um desenho bonito, tem uma certa expressão nesse olhar, mas é legal você tentar pegar essas dicas que eu te passei para aperfeiçoar mais o seu traço. Outra coisa também, como eu já expliquei, para você caracterizar ou, né, destacar, evidenciar a luz, você precisa também aplicar sombra ao desenho. Aqui logo abaixo da pálpebra inferior, você poderia ter aplicado um pouco mais de sombra e transitando, tá? Fazendo sombra e fazendo os degradês ali do escuro para o claro, para que fique natural. A questão de textura, você poderia ter acrescentado mais detalhe, algumas manchinhas com lápis, alguns carocinhos, igual eu vi que você tentou fazer aqui, ó. Você chegou a começar a fazer alguns carocinhos nessa região, só que você não deu continuidade, né? Não sei se a referência estava assim, mas seria interessante você tentar dar continuidade a esses pontos de textura aqui, ó, nessa região aqui, entendeu? Porque, queira ou não, os detalhes vão deixar o seu desenho mais realista. E os cílios também, trabalhar melhor esses cílios. Os cílios ficaram muito bons assim em relação ao movimento dele, eu gostei bastante desses cílios, só que eu senti um pouco mais de falta de destaque a esses pelos, né? Escurecer um pouco mais, fazer uns fios um pouco mais aparentes e evidentes. The Art 8776. Curti o seu desenho, mas esses pontos que eu te passei aqui é para você tentar compreender o que eu avaliei, o que eu fiz assim de forma de correção, possa evoluir ainda mais. Dando continuidade aqui, vou pegar um outro desenho em preto e branco também. Eu gostei bastante desse rosto. É um desenho do Igor Desenhista. Vou deixar um like para você aqui, Igor. Gostei do seu trabalho, achei bem interessante, tá? Expressivo o olhar e tal, só que eu senti o desenho um pouco carregado demais. Um pouco exagerado em relação às manchas. Penso que você tentou fazer sardas na pele dela. Só que ficou muito destacado, ficou além da conta, entendeu, Igor? Não, né, tentando desmerecer o seu trabalho, mas te passando uma dica mesmo para você tentar aperfeiçoar e melhorar ainda mais. O que você pode fazer para o seu desenho ficar ainda melhor? Quando você for fazer sarda na pele,
tenta pegar, por exemplo, você pega um lápis de grafite bem claro, tipo um 4H, talvez, né, um 6H talvez também, e raspa a ponta dele, pega o esfuminho, dá uns toquezinhos com o esfuminho nesse pó de grafite do lápis 4H, ou 6H, ou até o 2H, se for um Faber-Castell sextavado, aquele lápis 9000, que é mais claro o grafite dele, pega um pouco desse pó de grafite ali, com o esfuminho, né, você vai pegar o pó de grafite, sujar um pouco o esfuminho, tira um pouco o excesso desse sujo, entre aspas, do esfuminho, e faça as saras dessa maneira, passando de levinho ali com alguns toquinhos de leve, bem sutis mesmo. E depois com o outro lado do esfuminho, o lado do esfuminho mais limpo, você pode estar manchando um pouco melhor essas saras para ficar mais natural o aspecto. Se você achar que passou do ponto, passa um papel higiênico na região. Você vai ver que vai ficar bem mais natural as saras do seu desenho, o aspecto fica bem mais natural, bem mais realista. É uma dica bem legal que se você colocar em prática e treinar, você vai conseguir mais realismo no seu trabalho. Então, Igor, espero que você tenha entendido aí essas dicas que eu te passei sobre as saras, tá bom? Outro ponto também que você pode tentar melhorar um pouco, Igor, é o que eu já falei anteriormente sobre a sobrancelha. Tenta definir melhor os fios da sobrancelha, entendeu? No sentido de precisão, fazer alguns fios um pouco mais assim. Você pode até fazer ele um pouco mais irregular, mas faça seguindo o desenho da sobrancelha. Faça fios um pouco mais separadinhos um do outro, entendeu? Para dar aquela impressão do fundo da pele. Você vai fazer um fio ali e tal, segmentando o aspecto da sobrancelha, porém não muito colado um do outro. E sempre ali no finalzinho, no término da sobrancelha, do desenho dela que transita para a pele, faça de uma maneira que fique mais natural, que não pareça que a sobrancelha é artificial, entendeu? Então isso é bem importante. Os olhos dela eu gostei. Essa questão da mancha que eu achei que você exagerou um pouco. Por exemplo, ó, esses cantos aqui do nariz, ó, ficaram um pouco fortes demais o aspecto, essas partes aqui assim do rosto, entendeu? Então é mais uma questão de sombreamento mesmo em relação ao capricho. Então dá um pouco mais de atenção para esses detalhes, um pouco mais de capricho nesse sentido, que você vai melhorar bastante. Eu senti que o seu desenho ele é bem escuro, né? Você gosta de um desenho mais contrastado, com mais profundidade, e eu achei seu trabalho bem expressivo, mas essas dicas que eu te passei vão fazer com que você aprimore mais ainda. E aqui, olhando por alto, eu vi alguns outros trabalhos seus, ó. Por exemplo, ó, que é esse rosto aqui desse senhor, né, esse velho. Achei muito legal, cara. A textura da pele dele ficou bem legal, entendeu? O aspecto, você sente que tem uma identidade artística por trás do seu trabalho, mas, ao meu ver, você precisa dar um pouco mais de atenção para essa parte de luz. Por exemplo, a mão dele está muito escura. Faltou um pouco mais de contraste, diferenciação nos tons, um tom um pouco mais claro, para que seu desenho tenha mais vida, mas nada que, né, tire o mérito do seu trabalho, pelo contrário, achei muito legal, bem realista mesmo. Vamos para o próximo desenho aqui agora, é um desenho do Gabriel Artes, 2713. Vou marcar um coraçãozinho para você aqui, Gabriel. É aquela dica que eu sempre passo aqui, né, que às vezes parece até um pouco chato, mas eu gosto de estar lembrando. Primeiro, aprender sobre luz e sombra, básico, tá? Pega ali, desenha uns retângulos, uns quadrados, começa a sombrear com lápis, para você treinar a sua coordenação motora, a sua habilidade com o material, o seu conhecimento, a sua percepção voltada ali para luz e sombra que vão gerar profundidade, volume e contraste ao seu desenho. Isso é muito importante você dominar isso primeiro. Depois você vai treinar mais essa parte de objetos, vidro, transparência, reflexos, percepção de manchas. E de acordo com que você vai cumprindo essas etapas, você vai progredindo na jornada, nessa trajetória, você vai conseguindo evoluir de uma maneira que você entenda melhor o processo, o passo a passo, a construção do sombreamento, porque é muito importante isso, para só assim você depois fazer um rosto realista. Por exemplo, ó, o que eu posso extrair né, desse desenho que você fez aqui e te passar dica para você evoluir mais ainda. Ao meu ver, tá um desenho mais artístico do que realista. Mas por quê? Faltou um pouco mais de proporção. Proporção no sentido da simetria do rosto, da expressão do nenenzinho, entendeu? Então, dá um foco mais especial para os traços. Quando você for tirar os traços, um pouco mais de atenção aos detalhes, às medidas, à simetria do rosto, né? A parte ali da perspectiva, vamos dizer assim. Segundo ponto, sombra. Eu sinto que o seu desenho falta um pouco de contraste. Ele tem muito volume, entendeu? Aqui nesses pontos, ó. E um volume muito duro, uma luz muito dura, que faltou uma transição do escuro para o claro, um degradê mais bem executado, para que fique mais suave esse aspecto de transição, de passagem do tom de cinza, né, que você fez com lápis, para o branco do papel. Então toma um pouco de cuidado com isso quando você for fazer. Faltou você jogar um pouco de sombra a mais aqui, ó. E quando você for transitar da sombra para esses pontos de luz, limitar um pouco o espaço de luz, não deixar o espaço de luz tão grande assim,
porque dá uma impressão que o rosto do bebê é mais cheinho do que é na realidade. Então dá um pouco mais de atenção para esse tipo de coisa. Em relação ao sombreamento, você vai formar o rosto, né? Você vai vamos dizer assim, construir a anatomia e fisionomia humana através de manchas, de sombreamento. Você desenha o rosto da pessoa através de valores tonais, de escalas tonais, de composição do sombreamento. Então é muito importante que você faça isso de uma maneira harmônica, uniforme, que você consiga, vamos dizer assim, um sombreamento perpendicular, proporcional ao que está na imagem. Porque se você sair um pouco do contexto, pode ser que seu desenho fique um pouco descaracterizado, tá? Isso vale também, por exemplo, para o nariz, para a forma do nariz, composição da forma do nariz através de um sombreamento harmônico, dos olhos, tentar suavizar as marcas do uso do lápis, transformando em mancha, em efeito de dobrinhas da pele, de expressão facial e etc. Eu vou avaliar agora aqui o último desenho, para a gente finalizar o vídeo. É o desenho do L_Felipe_Alves, tá bom? Vou curtir o seu desenho aqui e vou te passar algumas dicas aqui, Felipe, para você melhorar mais o seu trabalho. Ficou um desenho um pouco claro, ficou um pouco pálido. Se você analisar o branco do papel com as cores da pele, tem muito pouco tipo de cor aqui aplicada. Você tem pouca camada de cor aplicada. Falta um pouco mais de sombra, caracterizada por cores escuras. Automaticamente faltou um pouco mais da base da camada de pele, feita com cores claras, mas com camadas mais finas, com mais insistência de camada, com mais paciência na hora de utilizar o lápis, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, onde você tentou aplicar mais sombra, ficou um pouco marcado demais, um pouco marcado no sentido que você utilizou o lápis, parece que você utilizou bem pouco, mas utilizou ele de uma maneira que você não fez a transição do degradê da cor escura para onde começa uma cor mais clara. Então, quando você passa outras cores por cima, ou você passa uma cor clara por baixo e uma cor mais escura com força por cima, sem fazer aquele degradê mais suave, de um tom mais escuro para o mais claro, dá uma aparência um pouco marcada na mancha, entendeu? Na mancha de sombra, ou naquele local ali que vai demonstrar sombra no desenho. Então, toma um pouco mais de cuidado com isso. Não quer dizer que você não vai aprender. Se você tiver um pouco de paciência, tiver um pouco de calma e buscar compreender melhor o desenho colorido desde a base dos exercícios mais simples, mistura de cores, degradê camada, os nomes das cores corretas, com certeza você vai evoluir mais rapidamente, tá? Não digo rapidamente que vai ser fácil não, mas você vai seguir vamos dizer assim, um passo a passo mais efetivo, mais funcional para você. Então, em relação à pele, faltou um pouco mais de insistência de camadas de cores, um pouco mais de movimento circular, um movimento mais preciso para que essas camadas ficassem mais preenchidas, dando um aspecto mais fotográfico ao seu desenho, entendeu? Então, nesse sentido que eu quero dizer. Aplica um pouco mais de cores, no sentido de, por exemplo, um sépia, um marrom, um canela, uma areia, um ocre, um marrom claro, um tom de salmão, um rosa. Mistura primeiro no papel à parte essas cores para você ter certeza de quais cores que você vai aplicar no desenho. Então estuda um pouco mais sobre luz e sombra, contraste entre luz e sombra a partir da mistura de cores, que você vai se dar melhor. Em relação também ao cabelo, eu senti um cabelo um pouco marcado demais, faltou um pouco mais de capricho, por exemplo, na divisa das mechas do cabelo, no fio a fio. Senti um pouco poroso o aspecto do cabelo, no sentido que você parece que fez com a ponta do lápis um pouco grossa. Então, quando você for fazer um cabelo realista colorido, é extremamente importante que você faça esse cabelo fio a fio com a ponta do lápis bem fina, dividindo o cabelo em mechas, mas não deixando essas divisas dessas mechas marcadas. Jader, como é que eu faço isso? Tem tutorial aqui no canal, tá? Tem diversos vídeos aqui no canal que eu mostro como fazer cabelo realista, pintura de pele realista, então dá uma olhadinha aqui, né? Vou deixar pra você aqui no card acima, mas também eu sempre deixo dica de vídeo aqui no final, né? Na tela final do YouTube para você poder assistir. E dá uma olhadinha aqui no canal também nas playlists, que tem playlists específicas sobre desenho realista colorido que eu tenho certeza que vão te ajudar. Então, em relação ao cabelo, aplicar mais cor ao cabelo, mais sombra, local que é mais escuro, mais cores escuras, automaticamente uma transição da cor escura para a cor mais clara, bem feita, com a ponta do lápis bem fininha, bem precisa, para você alcançar um detalhe mais real. Em relação à barba, é a mesma coisa. Tenta fazer uma barba mais irregular, uma barba mais aleatória. Às vezes ali você pode pensar que se você fizer dessa forma vai ficar feio, vai ficar estranho, mas não. Quando você constrói uma barba aleatória, irregular, a tendência, se você construir essa barba de maneira correta, é ficar muito mais natural e mais realista, próximo do que é na realidade, vamos dizer assim. Sempre quando você for fazer sombra no seu desenho, quando você for aplicar sombra, por exemplo, com lápis de cor preta, lápis de cor sépia, cores mais escuras, um marrom escuro, por exemplo, aqui no pescoço, ó, ficou um pouco marcado. Tá dando para distinguir muito facilmente o local mais escuro do mais claro. Por quê? Porque você não fez o degradê
sempre faço o degradê. Antes de chegar no final do local ali, onde passa da cor escura para onde ela começa a ficar mais clara, tiro o peso da mão e já começo a jogar um degradê mais suave, aquele aspecto mais diluído da cor, para quando você for aplicar demais cores, elas ficarem compatíveis entre si, né? Elas se misturarem de uma maneira mais real, tá? Mais natural. Então, galera, para finalizar aqui o vídeo, se você quiser aprender a fazer desenhar lista colorida como um profissional, com suporte individual e acesso vitalício às aulas, clica aqui nesse primeiro link logo aqui abaixo para conversar diretamente comigo ou para, se acaso você quiser, já conhecer os cursos mais a fundo. Então valeu por ter ficado até aqui comigo, o vídeo foi um pouco longo, mas esse é o intuito, né? Que você entenda e consiga aprender um pouco mais. Abração e aguardo você no próximo conteúdo.